espiritual, esse alimento que tem vindo do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo cura, trazendo paz e libertação. Papai querido, eis-nos aqui. Continua, ó Pai, fazendo o que Tu queres nas nossas vidas nesta noite. Tira em nós, ó Pai, o que tem impedido do Senhor completar a Tua obra no meio da Tua igreja. Eis-nos aqui. Continua falando conosco, continua nos libertando, continua nos direcionando, Pai, nós te pedimos. E apresenta o Teu servo diante do Teu altar. Continua, ó Pai, usando o Teu servo poderosamente para falar com a Tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Irmãos, eu só vou testificar o que o Senhor fez. Foi sexta ou sábado que o Glaico, Deus colocou no coração do Glaico para estar orando em prol do trabalho. E a semana que vem, no dia 14, já estava marcado a audiência das escolhas das serventias. Então, o máximo que eu ficaria no cartório seria até a semana que vem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, foi suspenso essa escolha da semana que vem. E aí a gente não sabe qual que será a próxima data. E aí ele falou bem assim, que ainda até questionou a Deus, né? Por que o Senhor pediu para orar? E hoje veio a resposta, hoje já de tardezinha, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É assim que Deus faz. Tem que ter fé, tem que buscar de verdade, de coração. E Ele vai trilhando os nossos caminhos. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26. Comecinho. Capítulo 1, versículo 26. Amém? Um 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos de Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes,
no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Tende, pois, ouvindo o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele verá, e a terra que pisou darei a ele e seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu não lá entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão, e a eles darei a terra, e a eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do mar vermelho. Podeis assentar-se, em nome de Jesus. O povo tinha sido tirado do cativeiro, tirado de um lugar que eles não tinham a mínima chance de sair, eram escravos. Foram libertos pela mão poderosa de Deus. A gente, na nossa caminhada, não é diferente. Quando a gente estava no mundo antes, se não fosse Deus nas nossas vidas, a gente nunca conseguiria enxergar o outro lado da moeda, a palavra de Deus. E Ele nos traz com tanto carinho, com tanto amor, Ele cuida da gente, direciona os nossos caminhos da mesma maneira que Ele direcionou esse povo. Só que você precisa ter visão espiritual para saber que antes nós estávamos na mesma condição. Nós éramos escravos, escravos da bebida, escravos das drogas, escravos da prostituição, escravo de tudo que o mundo oferecia para nós. E se não tiver uma luz brilhando, a gente não conseguiria enxergar que há um lugar melhor, que há um lugar grandioso, que há um lugar onde a presença de Deus se faz dentro de nós. Deus tira esse povo, coloca eles diante da terra que tinha prometido. O povo entra, o povo sai com cachos de uva grandiosos. Mas tudo aquilo que eles viram lá dentro foram os homens, as muralhas, os problemas, os perigos e tudo que tinha lá dentro. Eles esqueceram de olhar quem que tinha colocado eles diante daquele lugar. Quem que tinha colocado eles diante daquela situação. E se Deus os tinha colocado, Deus tinha poder para lutar por eles, porque Deus vai na frente. E não é diferente conosco, Deus está sempre à nossa frente. E a única coisa que Ele pede para vocês é o que Ele pediu para esse povo, é força de vontade, determinação, fé, acreditar de verdade que Ele faz acontecer. E Ele faz acontecer. Mas para que aconteça na sua vida, é preciso que você deixe acontecer. É preciso que a gente se entregue àquilo que está. Em João 3, tem que morrer para nascer de novo. Não tem como você ser liberto se você não morrer. Não tem como você acreditar em Jesus Cristo se você não morrer. Você não tem como caminhar com Ele. Acreditar nos milagres que Ele fez, acreditar na palavra de Deus dentro de nós, no nosso caminhar. Esse povo aqui viu milagres, pensa bem, esse povo viu o Senhor tirar com a mão forte do Egito. Foi 1 ano, praga caindo no Egito, uma escuridão que podia palpar, pedras caindo, gafanhotos, rãs, a água se tornando em sangue, a morte dos primogênitos. E tudo isso, o mar se abrindo diante deles, andando no deserto, o maná caindo do céu, alimentando do maná, da água da vida. Eles estavam sendo alimentados no deserto e eles não conseguiam ainda enxergar o tão grandioso era Deus, porque quando se deparam com um probleminha tão pequeno como aquele que estava na frente deles, já foi o suficiente para voltar reclamando, por que não deixou a gente lá no Egito? Então o que Deus quer que nós
Prestemos atenção na palavra dele, sejamos transformados pela palavra dele, sejamos curados pela palavra dele, mas ele quer que a gente ande junto. É por isso que quando Deus separa o seu rebanho, quando ele separa as suas ovelhas, ele quer que elas andem juntas, ouvindo a voz, alimentando da palavra, entendendo o grandioso que ele tem na vida de cada um de nós aqui, e cuidando de nós. Aquele povo que reclamou, o Senhor se irou com eles. E de uma forma falou: vocês não querem entrar, vocês estão reclamando, não viram tudo que eu já fiz para vocês. Às vezes passa nas nossas vidas, quando acontece o milagre, depois de um certo tempo a gente esquece. Às vezes a gente esquece. É por isso que a gente tem que estar sempre alimentando a palavra, para que a gente nunca esqueça. O Senhor está sempre nos lembrando, está sempre nos fortalecendo, está sempre nos fazendo crescer, a árvore plantada a ribeiros, que dá o fruto na estação própria, no tempo próprio, no tempo certo de Deus. A gente tem que continuar com essa força, com essa determinação. Por que o Senhor, vocês já observaram que Deus coloca os acertos, mas Ele coloca também os erros dos homens. Ele coloca o acerto de Davi, mas Ele coloca, quando Davi erra, Ele coloca o erro também. É para que a gente não entre em tentação. Você não precisa de passar por aquilo que ele passou, porque a palavra de Deus te protege. Você não precisa fazer o que esses homens estão fazendo, a maioria deles, porque o Senhor mostrou que Josué e Calebe entraram e falaram: o povo é grande, mas o nosso Deus é muito maior que esse povo. Será que vocês esqueceram que ele acabou de abrir o mar ali para a gente passar? Ou vocês esquecem que a gente está comendo do maná que cai do céu, o alimento espiritual de Deus em nossas vidas? Duas pessoas tiveram fé. Essas duas pessoas fizeram algo diferente de toda aquela multidão. Mais de 1 milhão de pessoas. Essas duas pessoas foram a diferença no meio daquelas pessoas. E o Senhor falou: vocês vão morrer no deserto. Os mais jovens que vocês falaram que iam morrer, que iam perecer, que não conhecem a diferença do bem e do mal, eles vão chegar na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles estavam seguindo os mais velhos. A fé de Josué, Calebe, Moisés e Arão, a fé deles foi contagiando os outros. Porque o medo dos grandes, dos 18 anos para cima, foi tão grande que eles não tiveram coragem mais. A fé parece que acabou dentro do coração deles. Parece que alcançar um objetivo não era mais grandioso. O que a gente tem que fazer na nossa caminhada é colocar um objetivo na nossa vida espiritual. Eu estou falando espiritual, sabe por quê? Porque se você coloca um objetivo espiritual na sua vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai fazer coisas na vida de vocês que vocês não vão nem acreditar. É quando a gente não está nem esperando aquilo acontecer e acontece. Ou você acha que Pedro um dia achou que ia andar sobre as águas? Ele nunca imaginou isso. Mas ele não perdeu aquela oportunidade quando ele viu Jesus caminhando. Todos no barco estavam com medo, Pedro também estava com medo. Mas quando ele viu aquela oportunidade de poder caminhar sobre as águas, ele disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu vá até aí. Me dê a tua palavra. Olha o poder que a palavra tem. O Senhor Jesus falou: venha, Pedro. Os outros ficaram no barco, ficaram com medo, ficaram esperando. Mas Pedro andou um pouco, ficou com medo. Mas ele teve aquela força de vontade de: eu não sei direito o que eu estou fazendo, mas eu quero para mim. Eu não sei direito aonde esse caminho vai chegar, mas eu quero andar nesse caminho, porque eu sei que o Senhor é o melhor, dá o melhor para nós. Ele não deixa a gente enganado. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Então, se você confiar apenas nesta palavra, já é o suficiente para você seguir, mesmo não sabendo aonde vai chegar. Nós sabemos a vida eterna, mas aqui na terra existe uma longa caminhada na vida do crente.
E uma caminhada para você chegar na terra de Canaã, que significa fartura, significa bonança, significa uma casa farta, uma casa rica, uma casa grandiosa. Mas para chegar lá, você tem que passar por desertos. Mas lembra que Deus está sempre, a palavra de Deus fala que Deus estava na frente de dia uma nuvem. Aonde? Na frente. Aonde que Deus está conosco? Na frente. Protegendo contra os perigos e as ciladas espirituais. Protegendo. Com a sua mão forte. E o que Ele quer que a gente faça? Façamos igual Pedro. Quero ir até aí. Deixe-me caminhar até aí. Eu sei que eu posso afundar, mas se o Senhor me der a tua palavra, eu consigo chegar até aí. E quando o Senhor Jesus deu a palavra, ele acreditou e caminhou. Esse povo não conseguia ver que já estava andando, já tinha 75, mais de 75 dias num deserto sendo alimentado por Deus. Por quê? É porque às vezes a gente reclama tanto da vida, a gente fica reclamando de tudo, reclamando disso, reclamando daquilo, de coisas tão pequenas, mas continuamos reclamando, que a gente esquece de ver o maravilhoso Deus que está dentro de nós. O maravilhoso Deus que é a própria palavra que está dentro de nós e continua nos alimentando e nos fortalecendo. Olhemos para trás e vemos o que já aconteceu nas nossas vidas, que talvez a gente nem estaria aqui, se não fosse a mão de Deus. Só por aí a gente já tem que agradecer, e eu agradeço a Deus por tudo. Em 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 17. Olha só como que Deus vai na frente. Vamos ver se a gente consegue entender. Capítulo 17, versículo 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho, e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva-te, peço-te para teus irmãos uma efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corra levá-los ao acampamento a teus irmãos. Olha como que Deus vai na frente. Deus já tinha mandado Samuel ungir um dos filhos de Jessé, e esse filho era Davi, era o menor, que estava, nem na casa ele não estava naquele momento. Samuel se engana, achando que era o mais forte, que era o mais guerreiro, já vai para ungir, o Senhor fala, não é esse, mostrando mais uma vez para nós, os nossos pensamentos são totalmente diferentes dos pensamentos de Deus, não é verdade? Às vezes a gente olha pessoas que estão caídas no chão, e às vezes a gente quer julgar aquelas pessoas, e a gente não sabe nem a situação que elas passaram para estar naquele lugar, naquele momento. E às vezes Deus está só esperando você fazer uma oração para ela. Talvez não precise ser ali naquele lugar, mas no seu quarto. Senhor, abençoe aquela pessoa que está caída, que não tem força para levantar. E Deus vai lá e faz um milagre. Como assim? Davi sabia que ele iria ser ungido? Não. Mandou quem? Jessé. Jessé não, Samuel, a casa de Jessé. Davi não sabia de nada. Ele estava fazendo os seus afazeres. E naquele momento chega Samuel, unge e vai embora, entrega a palavra para ele e vai embora. E aí começa-se a mudança. Ele não estava participando da guerra. Os irmãos mais velhos estavam lá guerreando. Existia um Golias, um gigante, eles todos estavam com medo. O gigante falou assim: se alguém conseguir me vencer, não precisa nem de nós lutarmos um contra o outro. Aquele que vencer a mim, já acabou, nós perdemos.
E eles estavam com tanto medo, e de repente Deus começa a ir na frente, trilhando os caminhos de Davi. Davi estava indo para levar alimento para os seus irmãos. Ele não estava indo para a guerra. Mas Deus já estava mudando o curso, mudando o destino, mudando o cenário da vida de Davi. E é assim que ele faz nas nossas vidas. Mas o que é preciso para que isso aconteça? É preciso isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Ouvir, fazer parte do povo, acreditar de verdade, buscar até que o Senhor toque em vocês, até que o Senhor fale com vocês, até que o Senhor direcione vocês. Mas é preciso uma caminhada, porque vai haver momentos que vai vir uma dificuldade que vocês não vão estar esperando. Porque Davi não estava esperando que ele ia ter que lutar com aquele gigante, de maneira nenhuma. E quando ele vai chegando, que ele vê aquele povo tudo com medo, eles começam a zombar de Davi. Vai embora, vai cuidar do rebanho, o que você está fazendo aqui? Você já entregou a comida, você veio aqui para isso. Mas quando Deus tem algo no nosso coração, não adianta as pessoas quererem mandar você sair, mandar você parar, mandar você ir embora. Porque Deus é que está te direcionando, não é nem você mais, é Deus. E Davi acredita e começa a andar para frente, começa a observar aquele gigante e fala, eu quero lutar com esse gigante. Eles falam que o rei Saul ia dar uma das suas filhas, e não ia cobrar impostos dos pais. Então ia ficar isento de impostos, e ia ganhar uma das filhas do rei. Davi falou, e você está com medo de quê? Parecia que Davi era um guerreiro, parecia que ele tinha anos e anos de prática com a espada, mas ele não tinha prática nenhuma com a espada. Tanto é que quando Saul vai vestir a sua armadura nele, ficou pesado, ele não sabia manejar aquilo, ele falou, não, tira isso. Por quê? Porque Deus usa você com as armas que você tem, com aquilo que você conhece, com aquilo que você é, moldado pela palavra de Deus. É assim que ele transforma as outras pessoas. Porque se aqueles Davi tivesse sido preparado e vencido Golias, quem ia falar que era Deus? Ninguém. Porque ele já era uma pessoa forte. Mas Davi era um cuidador de ovelhas, ele era um pastor. Qual a chance dele vencer Golias? O que você acha quando Saul liberou ele para... A palavra que ele deu para Saul foi o suficiente para Saul levá-lo, entregá-lo, para que ele lutasse com Golias. Ele falou, o meu Deus já me livrou de ursos e de leões quando eu cuidava do rebanho, e ele vai me livrar das mãos desse incircunciso. O meu Deus, o nosso Deus, está à nossa frente. Ele está cuidando aonde nós vamos passar. Aquele caminho que a gente trilha depois, Deus já passou. A palavra de Deus fala, e ele dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em nenhuma pedra. Não foi assim na tentação de Jesus? Mas Jesus disse, mas não tentarás a Deus por isso. Tem que confiar de verdade. Então os irmãos de Davi mandou ele embora, desacreditou, porque quando vem uma palavra, que é uma palavra que te joga para baixo, fica difícil de você enfrentar dificuldades e batalhas, não fica? Quando você está animado com uma pessoa, querendo contar algo para aquela pessoa que Deus fez na sua vida, e aquela pessoa vai e fala, não, eu estou aqui numa tristeza danada, parece que aquilo contagia. Se a sua fé, se a tua alegria, se a tua vontade não for mais forte, você acaba ficando triste também, porque é você que tem que levar a palavra. Então nada daquilo que eles foram falando para Davi foi o suficiente para barrar e para pará-lo, porque eles queriam pará-lo. Você não vai, você vai fazer o que lá? Você não sabe nem manejar uma espada. Saul fala a mesma coisa, você é muito moço, volta para sua casa. Nada disso fez Davi voltar. Parecia que Davi saiu da casa do seu pai com o objetivo único, vencer aquela batalha. Não parecia? Pois é assim quando você anda com Deus. Você acorda todos os dias preparado para enfrentar as adversidades que vêm do mundo, porque elas vêm.
todos os dias, você abre o celular, tem adversidade, você liga a televisão, olha o maligno te atentando ali, tudo que você faz, o maligno está do outro lado, mas você está com Deus, você tem um objetivo. Davi tinha um objetivo. Qual que era o objetivo de Davi? Andar com Deus. Não parece que Davi tinha saído da casa, não foi para levar comida para os seus irmãos, foi para enfrentar Golias. Se você prestar atenção na palavra, você vê que hora nenhuma Davi recua. As pessoas querendo jogar ele para baixo, jogar ele para trás, falam, não, eu vou lá enfrentar ele. Pregou 5 pedrinhas, ou 3, não sei, eu não lembro direito, e aí partiu para a luta, e bastou uma pedra para derrubar aquele gigante, que todo um exército estava com medo, todo um exército estava com medo dele. Sabe por quê? Porque Deus está sempre à nossa frente, Deus está sempre cuidando da gente. Quando você dá o primeiro passo aqui, Deus já está há meses e anos na sua frente, sabendo que você vai passar aqui nesse lugar. Ele já preparou o terreno, Ele já preparou o solo. Quando você tem fé, que você planta alguma coisa com o coração, pensando em Deus, porque o pensamento está em Deus. O que é plantar? Quando nós estamos aqui pregando essa palavra, nós estamos plantando uma semente no coração de cada um de vocês. Depois que a gente planta essa semente no coração de vocês, nós temos que cuidar para que essa semente germine. E um dos momentos mais sensíveis dessa semente é quando ela está em crescimento, porque ali qualquer formiga, qualquer bichinho pode devorá-la. Então a gente tem que cuidar para que ela continue crescendo. Esse é o verdadeiro sentido de mim estar aqui na frente da palavra, pregando a palavra para vocês, cuidando da fé de vocês, fazendo com que o Espírito Santo fale através da palavra para vocês entenderem que não existe nada mais grandioso do que isso que nós estamos aqui vivendo hoje. Esse é o melhor dia da sua vida. Esse é o melhor dia da minha vida. Hoje, sexta-feira, é o melhor dia das nossas vidas. Não foi na segunda que você trabalhou, não foi na terça, não foi na quarta, é na sexta, é no domingo. E quando a gente vem aqui para cultuar, a gente se esforça para sair dos nossos lares com toda a vontade de ouvir a palavra de Deus. É isso que faz o Deus olhar para você e falar assim, olhar dentro e falar assim, hoje me convém pousar na tua casa, por causa do teu esforço, da tua vontade. Ele quer ver isso, Ele olha dentro do nosso coração e vai mudando e moldando as nossas vidas. Mas você tem que fazer igual Davi, acordar e caminhar. Glória a Deus, hoje o Senhor vai comigo para o trabalho. Conversa com Ele, Senhor, senta aqui do lado do meu carro aqui, ó, vamos para o trabalho hoje. Você vai ver algo diferente acontecer na sua vida. Se não vê, porque não está falando com Deus ainda. Olha só o que Davi fala, o meu Deus vai me livrar da mão desse gigante. Olha a certeza que ele tinha. E aí, o que aconteceu? A adversidade, o problema, a magnitude do problema, a magnitude do que ele tinha que enfrentar, cai-se aos seus pés. Porque Deus lutou na sua frente. 1 Reis capítulo 18, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis 18, 1 Reis 18, 41, 18, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha.
Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Elias aqui estava fugindo de Acabe. Olha como que Elias no momento está Acabe, Jezebel, seus soldados procurando Elias para matar de todas as formas. E de repente está aqui conversando os dois aqui. Ele falou: vai para sua casa que vai chover hoje. Porque tinha 3 anos e meio que não caiu uma gota d'água, porque Elias tinha dado a palavra de Deus. Porque Acabe e Jezebel estavam fazendo o quê? Adorando outros deuses, adorando a Baal. Ele fazia parte do povo de Deus adorando outro Deus. Parece que nada daquilo que Deus tinha feito ele não conhecia. Conhecia sim, mas não queria vivenciar, porque para você andar com Deus você tem que ter. É uma porta estreita, é dificuldades, mas é grandioso nas nossas vidas. É a coisa mais linda que você pode imaginar. Não tem ouro e não tem prata que pague aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando Elias dá a palavra, ele sai daquele lugar. Nos primeiros meses não chove, mas eles também não acreditam. Mas depois de 1 ano, até secou o rio a qual Elias estava sendo alimentado por corvos, que ele teve que ir para a casa de uma viúva. E o Senhor tira daquele momento de dificuldade, parece que coloca num momento de mais dificuldade ainda. Pega Elias e leva para a casa de uma mulher que não tinha nem nada para comer. Não é assim? Mas lembra, Deus está à frente. Quando Ele está à frente, significa que Ele sabe coisas que nós não sabemos. Ele à frente, Ele vê coisas que nós não vimos. Ele conhece os perigos que estão no quarteirão da frente, e Ele já sabe, já está protegendo você lá naquele lugar, de acidente, de roubo, de doença, de tudo que você imaginar. Ele está à nossa frente. Então Elias está aqui na casa da viúva. Ela falou: vou fazer o último bolo aqui, o último pão aqui, vou comer e vou morrer. Ele falou: não vai morrer não, agora nós vamos. Faz o milagre e fala para ela que enquanto não chover, não ia secar a botija do azeite, a unção do azeite. É na dificuldade, é na escassez, é que o adorador, ele aparece, sabia? Um dos momentos de maior adoração no homem, dentro do coração, é quando o momento é naquela dificuldade, é que você chora, que você clama, que você não sabe mais o que está acontecendo na sua vida, que você não sabe mais para onde vai, você já não quer mais nem ir para lugar nenhum, você já quer morrer, você quer desistir de tudo, e Deus fala: eu estou à sua frente, eu já estou preparando o caminho para você, não desista. E aí Ele vai nos moldando, nos direcionando, nos mostrando. Todo mundo correndo atrás de Elias, e Elias estava dentro da terra de Jezebel, do país de Jezebel, aonde eles nunca imaginavam que ele estava, aonde Deus colocou. Como que Deus é sábio. E você não quer confiar em Deus? Confie em Deus, faça igual a mim. Eu entreguei a minha vida e as minhas vontades a Deus. E eu agradeço por tudo que Ele já fez na minha vida. Por tudo. Eu sei que eu vou aprender mais, eu sei que eu vou crescer mais, eu sei que eu vou entender um pouco mais, porque cada dia que você procura caminhar, você cresce. E era isso que estava acontecendo na vida de Elias. Por que Elias fala assim? Elias faz uma oração e fala para o menino: vai 7 vezes lá em cima e vê se tem alguma. Na 7ª vai aparecer uma nuvem lá. Por que ele falou com tanta certeza? Por que ele estava com tanta convicção que ia acontecer de chover? Porque ele teve essa caminhada. Ele teve medos, venceu os medos através da palavra de Deus. Quando Jezebel queria matá-lo, que ele correu e escondeu dentro de uma caverna. Ele foi vencendo os medos e acreditando cada vez mais em Deus. Ele venceu 400 profetas de Baal.
Deus venceu porque Deus estava à frente. Ele está à nossa frente. À nossa frente, Ele sabe as coisas que ainda nem aconteceram nas nossas vidas. Não foi assim que Ele falou para Jeremias? Hein? Eu conheço você no ventre da tua mãe, eu já sabia de você, não tinha nem noção de vida, eu já sabia de você. Ele sabe de cada um de nós, sabe das nossas fraquezas, do que nos fortalece, do que nos enfraquece, do que precisa para que a fé cresça dentro do nosso coração, e aí Ele vai colocando a dificuldade para que aquilo seja eliminado. Ele coloca, aí você cai, Ele puxa e trata. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Ele coloca, o que você tem mais medo? Ele coloca na sua frente, e quando você sentir medo, Ele vai e vence para você, e aquele medo vai indo embora, e você vai aprendendo a confiar cada vez mais. Foi por isso que todo mundo procurando, e o Senhor falou: volta lá para o seu país, volta lá onde está Acabe, e leva a minha palavra para ele. Elias foi levado numa carruagem de fogo. Sabia que Elias não morreu? O espírito de Elias voltou em João Batista, e o espírito de Elias vai voltar no último profeta que vai trazer a vinda de Jesus, aquele profeta que vai abrir as portas, os caminhos para o Senhor Jesus, porque está na palavra de Deus. Em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava tão quente que os homens que estavam empurrando Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro da fornalha morreram queimados. Tudo porque Sadraque, Mesaque e Abednego não queriam adorar uma estátua, não queriam adorar o mundo, porque eles conheciam a história deles. Vocês conhecem a sua história? Eu sou filho de Abraão na fé. Nós somos filhos de Abraão na fé. O que é ter fé? Ter fé é quando nada te tira do foco de Deus, te tira do caminho de Deus. Esses meninos podiam muito bem adorar a estátua, não podia? Eles estavam cativos na Babilônia, já tinham perdido seus parentes, já tinham perdido seus amigos, já tinham perdido a sua nacionalidade, já tinham perdido a sua liberdade, eles eram escravos, eunucos. Qual a diferença de adorar uma estátua num lugar que você nem queria estar? Só que eles, mesmo nessa situação, se entregaram de verdade a Deus, totalmente. Que preferiram ser lançados numa fornalha a ter que se debruçar diante de uma estátua. E é isso que Deus quer que vocês entendam. Para que se vocês, quando nós nos esforçamos de uma maneira tão grandiosa como esse esforço que eles fizeram, significa que temos fé. E acreditar que Deus está na frente significa que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados naquele forno, eles disseram o seguinte antes: se Deus, o nosso Deus quiser, Ele nos tira, porque Ele é Deus. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus. Não somos nós que fazemos as escolhas para Deus, é Deus que faz as escolhas para nós. É Ele que nos mostra o caminho, o melhor caminho. E quando eles foram lançados naquele forno,
o Senhor não só estava à frente, como já estava lá esperando eles. De uma certa maneira tão grandiosa que o fogo matou os que estavam empurrando eles para dentro. Mas quando eles entram, eles começam a caminhar e aparece um terceiro que estava junto lá, já estava lá. E Nabucodonosor falou: nós nos jogamos, não foi 3? Foi. Ué, eu estou vendo 4. E o quarto tem a semelhança dos deuses. Então isso é você perceber que Deus está sempre à nossa frente, cuidando das nossas coisas, cuidando da nossa vida. Mas é preciso que a nossa direção seja a direção do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Que a gente continue acreditando. Não que qualquer ventinho que der vai te tirar de direção, não. Davi poderia ter desistido depois de tanta gente ter falado para ele: não vai, você não dá conta, você é pequeno, você não tem nada, você nunca lutou espada, você nunca... Não, ele não voltou, não. Ele estava determinado, parece, naquele momento. Parece que algo o encheu e preencheu com uma coragem tão grandiosa, que ele não olhou que poderia morrer naquela situação. Sadraque, Mesaque e Abednego também não parece que não acreditou que ia morrer, porque quando você vai chegando no fogo, você fica com medo. Você sabe que fica com medo. Então isso é uma fé além daquilo que nós podemos receber isso. Você pode receber isso. Vocês podem receber essa palavra dentro do coração de vocês. Saber que Deus está na frente, cuidando dos nossos caminhos, da nossa caminhada, que a gente ainda nem passou naquele lugar. Se você prestar atenção, quando Lázaro já tinha morrido, Jesus Cristo estava no mesmo lugar. Parecia que já tinha acabado, mas ele não estava atrasado, e ele também não estava adiantado, ele estava no tempo certo. Quando as irmãs de Lázaro, quando Jesus chega, que elas começam a chorar: se o Senhor tivesse chegado aqui, tinha dado certo. Jesus falou: eu sou a vida. Jesus já estava lá faz horas. Deus já estava à frente daquela situação, já fazia tempo. Deus já sabia daquilo que ia acontecer há muito tempo. A certeza era tão grande que Jesus falou: só preciso que vocês tirem a pedra e o resto vai acontecer. A pedra é os empecilhos. O que nos trava na palavra de Deus? A pedra é aquilo que bloqueia você de se entregar de verdade à palavra de Deus, de mergulhar e você ser um servo fiel, um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, que confia de verdade na palavra de Deus. Ele quer que tiramos essa pedra e confiamos. Ele já está na frente, ele já sabe o que vai acontecer nas nossas vidas há muito tempo. Como assim? No livro de Salmos, há 800 anos antes de Jesus, tem uma palavra lá que fala: e sob as suas vestes lançaram sorte. Mais de 400 anos. Devia ter uns 600, vamos colocar 600 anos. 600 anos na frente. Então o que a gente tem que ter medo, se Deus está à nossa frente, cuidando das nossas coisas? Nós só precisamos fazer uma coisa: confiar e caminhar. Amém? Vamos falar essa palavra de novo aqui, ó. Vamos falar: confiar e caminhar. Então, quando nós fazemos isso, confiamos e continuamos caminhando, vocês vão ver coisas tão grandiosas, como Davi viu, como Daniel viu, como Sadraque e Mesaque viram, como Samuel, como todos esses grandes homens que andaram com Deus. Porque a única coisa que ele precisa para mostrar o milagre para vocês e para nós é que nós nos entreguemos de verdade, porque ele sempre estará à nossa frente,
em nome de Jesus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra continue crescendo dentro de vocês, que aquela árvore, que aquela semente plantada dentro do coração se torne uma árvore bem grande, com muito fruto e sombra, para alimentar as pessoas, para fazer com que as pessoas descansem debaixo da sombra do Senhor Jesus e da palavra do Senhor Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos nos levantar, vamos agradecer a Deus por essa rica palavra e que nós venhamos continuar confiando e caminhando na presença dEle, porque quando Ele tirou o povo ali do deserto, aquele povo viu o sobrenatural de Deus. Deus manifestou a glória dEle ali, mandando um maná do céu, mandando uma nuvem para proteger do sol, uma muralha de fogo para alumiar a noite, fez brotar água da rocha para saciar a sede daquele povo. E nesta noite nós somos esse povo. O Senhor tem manifestado o sobrenatural dele sobre as nossas vidas, mas Ele quer que eu e você depositamos a nossa confiança e caminhamos. Esse caminho estreito não é fácil de seguir, mas o Senhor, Ele quer que nós confiamos que é Ele que vai à nossa frente. E que cada semente que tem sido ministrada aqui, nesta casa, que o Senhor venha regar, venha dar crescimento em cada coração aqui nessa noite. Feche seus olhos, soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós te louvamos por este momento. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem chamado a nossa atenção para depositarmos a nossa confiança no Senhor. E que nessa caminhada nós iremos ver, nós já temos visto e vamos continuar vendo o Teu sobrenatural, porque é o Senhor que dá a última palavra. É o Senhor que tem ido à nossa frente, é o Senhor que tem nos sustentado, nos levantado e derramado da Tua graça sobre a Tua igreja. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada por esta rica palavra. Papai querido, e que nesta noite, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui com bênçãos sem medidas. Que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, que o Senhor venha suprir as necessidades materiais e espirituais, porque o Senhor conhece o desejo de cada um aqui nesta noite, o Senhor conhece a necessidade de cada um aqui nesta noite, e que o Senhor venha derramar das bênçãos sem medidas sobre a Tua igreja nesta noite, bênçãos de cura, de libertação, de restauração, de prosperidade do Senhor, prosperidade espiritual e material sobre a vida de cada um dos irmãos aqui nesta noite. E abençoa também cada um que nos escutou, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor, e abençoa os irmãos que irão ainda trabalhar, que o Senhor venha continuar guardando, livrando, ó Pai, de todo mal em nome de Jesus, e que o Senhor venha levar a Tua igreja nesta noite, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.